Vamos falar mais sobre esse assunto? Vamos entender, né, destrinchar um pouco mais aqui desse número do IPCA que o IBGE divulga agora aqui pra gente com a Ariane Benedito, ela que é economista-chefe do PicPay, que já está aqui comigo. Ariane, minha querida, bom dia para você. Bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Ariane, vamos lá. Já era esperado que a gente realmente tivesse esses grupos, né, como tendo um maior impacto agora, educação principalmente. Mas o fato da gente ainda ter essa inflação vindo um pouco mais alto do que o esperado, né? Ou seja, pelo menos na mediana ali a gente tinha expectativa 0,63, não é tão diferente assim, mas ainda mostra uma resiliência. Vai ser o suficiente realmente para poder o Banco Central já dar a largada com uma magnitude menor desse corte? Reverter a possibilidade de corte é uma possibilidade ou não, diante desse PCA, de dados de varejo que a gente veio acompanhando aqui nos últimos dias? Débora, a resposta mais direta na nossa visão é que não. Tá? Pode mudar ao longo da curva a magnitude para frente desses cortes, né? Mas a gente acha que o início do ciclo ele é iminente por conta da defasagem da política monetária e também por toda a decisão que será tomada agora é visando o horizonte relevante, né? E como a gente teve vetores muito sazonais para essa leitura do IPCA, a gente está falando que tem uma grande probabilidade que para as próximas medições esses efeitos sejam dissipados. Tá? E por conta disso, o ciclo de trajetórias de desaceleração desse IPCA ele continua. Tá? Então, por mais que a gente tenha sido surpreendido por alguns pontos ali de alta para essa inflação, ainda assim ela está muito concentrada em preços administrados, como a questão de passagens aéreas, dentro do grupo de transportes, e a gente viu uma pressão que também foi consolidada em relação à medição dos indicadores de atividade antecedentes ali, né, do indicador oficial, que mostram ainda uma persistência em serviços. E aí, quando a gente soma isso aos preços sazonais de início de ano, a gente tem pela frente também medicamentos que estão por vir, é esperado uma inflação um pouco mais alta. Mas isso não muda o ciclo de desaceleração, né? Haverá uma dissipação de preços nas próximas medições e tem uma grande parcela, né, eu entendo, da preocupação sobre os últimos acontecimentos que não foram mapeados nessas medições, né? Tanto é o último dado e o primeiro dado a ser divulgado, né, após os conflitos, e o último dado para ser contabilizado pelo Banco Central para a decisão de política monetária, o que torna uma leitura até mesmo condicionada à própria dinâmica da inflação doméstica puramente, como a economia brasileira ela está dando sequência. Né? Então, a gente não espera que o Banco Central mude o corte, nem mesmo a nossa magnitude, a gente a priori não vai fazer nenhuma mudança, a gente acha que o Banco Central corta 50 pontos e que está muito precoce para a gente falar de qualquer inversão de cenário para Banco Central. Uhum. Agora, Ariane, a gente teve, bom, primeiro a questão de transporte realmente, com passagens aéreas e educação, a educação que tem esse ajuste sazonal, como você também vinha muito bem explicando para a gente. A gente não tem ainda repasse oficial da Petrobras e de distribuidores em relação a preços de combustíveis com essa guerra. E mesmo assim, a gente já tem tido relatos de muitos lugares postos já estarem reajustando preços, né? Porque alegam que precisam se capitalizar, porque as novas compras já serão com essa questão do preço mais alto do diesel por causa dessa guerra no Oriente Médio. Significa que transporte pode ser agora o novo calo no sapato. Nos próximos meses, a gente tinha uma expectativa antes que a alimentação pudesse ser uma grande preocupação. O que você espera daqui para frente? O que vocês aí no PicPay estão esperando daqui para frente em relação a esse dado de inflação que aparentemente agora, óbvio, a gente sabe, não captura esse efeito ainda da guerra no Oriente Médio? Exato, Débora. A gente soltou até um estudo especial em relação ao qualitativo da inflação, de como ela ficaria por pressões de combustíveis, né? A gente já tem incorporado nas nossas projeções de inflação final para 2026 a própria defasagem de 17% do preço da gasolina, né? A defasagem do diesel também, que a gente tem em relação ao mercado internacional embutida no número de 3,7% que a gente tinha de inflação
antes do conflito, né? A gente fala antes porque tudo agora vai depender do prolongamento do conflito geopolítico, o quanto a gente vai ter de impacto em oferta e em demanda. A gente tem várias expectativas em relação ao uso de reservas estratégicas que podem diminuir, como as últimas notícias que a gente tem, e também as tratativas sobre o que poderia, né, nesse momento, interromper qualquer tipo de avanço. A gente ainda precisa ter uma adequação conjuntural da economia sobre esses recentes acontecimentos, né? Dentro do nosso estudo mostrou que a gente precisa ter pelo menos ali de 4 a 6 semanas do petróleo na casa dos $87 ou até mesmo um pouco acima desse valor para a gente começar a ter uma preocupação direta sobre repasse de inflação. A gente ainda está num momento muito volátil, né, do preço do petróleo, e se a gente começar a marcar dia após dia ali para onde vai a inflação com essa volatilidade, a gente acaba perdendo a parametrização de médio e longo prazo do cálculo de inflação. Não é o correto a se fazer, né? Então, nesse momento, a gente espera que a inflação ainda entregue 3,7% final de 2026. No meio do ano, a gente teve uma leitura de que até mesmo a inflação chegaria na sua taxa neutra de 3%, e depois ela retomaria o seu ciclo via impacto de investimento, de períodos ali de eventos programados, como a própria Copa do Mundo, que você acaba tendo um aquecimento de turismo ali, serviços mais relevante na ponta. É um ano de muitos eventos, né? Então, a gente, teoricamente, ainda espera uma inflação mais baixa do que 2025. Estamos monitorando esses eventos recentes ali, principalmente no âmbito geopolítico, para ver se a gente, dado o aumento de preço e a defasagem que já está contratada, né, nessa casa de 17% de combustíveis do Brasil, possa ter uma precificação maior. A gente chegou a calcular que até mesmo poderia chegar a 45% de defasagem, né? Então, tem essa questão na conta, e ainda tem uma atividade que está desacelerando bem devagar, né? A gente vê a pressão ainda do lado de serviços. Mas, de novo, Débora, acho que é importante a gente ressaltar que a decisão do Banco Central agora é visando o horizonte relevante, né? A gente está falando mais de 2027 para frente do que a inflação de hoje. E por conta disso, a gente precisa de riscos bem elaborados ali para mudar o balanço de risco do Banco Central, né? Uhum. Então acho que mais importa o que vai ser comunicado e como o Banco Central faz a leitura dos últimos acontecimentos, e aí sim discutir como será os próximos cortes, né? A magnitude dos próximos cortes. Uhum. E agora, o que esperar de reação do mercado na abertura, Ariane? Deve pesar mais essa inflação ainda resiliente, né, nesse mês de fevereiro, o cenário macroeconômico com a guerra no Oriente Médio, já que a gente está vendo o petróleo bater nessa casa de novo, aí quase beirando os $100 de cotação, o que nessa gangorra, nessa balança, deve acabar pesando mais na tua visão aí em relação à resposta para a abertura do mercado nessa quinta-feira? Tem grande possibilidade sim, Débora, do mercado precificar esse IPCA na curva, principalmente, né? Da gente ter ali grande parcela do mercado buscando de novo 0,25, como a gente viu nas 2 últimas semanas, né? A gente teve até mesmo no início dessa semana os DIs tendo uma esticada por conta dessa oscilação mais brusca do petróleo. Ontem o petróleo voltou a retomar o ciclo de alta, né, o sentido de alta, na verdade, mais de 4%, e a gente viu o mercado, por mais que o mercado brasileiro esteja sendo beneficiado de alguma forma nos preços por ser grande exportador líquido dessa commodity, né? Por outro lado, há uma certa insegurança geral, de forma global, de inflação. E uma leitura de um índice oficial de inflação nessa magnitude, né, abarcando ali o cenário, a volatilidade diária, ela com certeza estará contratada. Mas eu acredito que, assim como a gente viu no encerramento do pregão de ontem, com a divulgação do CPI nos Estados Unidos, em linha com as expectativas, que poderia até mesmo trazer um alívio para os ativos, né, de risco lá fora, não aconteceu porque o noticiário teve um peso maior. Eu acho que, inicialmente, para abertura, o IPCA deve ser precificado, mas até o final do dia,
acho que o noticiário tem muito mais condições de determinar se a gente tem um dia mais positivo ou se a gente vai ter uma volatilidade maior ali com o descasamento dos ativos brasileiros com o cenário internacional, né? Eu acho que se a gente colocar na balança, diria que 70% seria noticiário e 30% IPCA. Perfeito. Muito obrigada, então, Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay, aqui com a gente. Obrigada pelas análises aqui, me ajudar a interpretar esses números do IPCA que o BGE acaba de divulgar. Uma ótima quinta-feira para você, minha querida. Bom final de semana e até uma próxima. Eu que agradeço, Débora. Até a próxima. Mais.